Pronto, agora iniciando, certo? Seguinte, a qualquer momento, vocês podem ligar, deixem o áudio desligado e a qualquer momento vocês podem ligar e fazer dúvidas, perguntas, certo? A qualquer momento eu posso tirar e volto para o chat para olhar se tem alguma pergunta no chat, certo? Professor, Dom Quis, estou sem microfone, bota a pergunta no chat se alguém puder fazer a pergunta para mim, viu? Fica a critério, a gente vai indo devagarzinho conforme for dando certo, certo? A aula vai ter umas partes teóricas e eu botei alguns exercícios nos meios que eu vou resolvendo com vocês, certo? Bem, como eu tinha dito, a parte que a gente vai estudar hoje é a parte de dinâmica, que você vai ver que dinâmica nada mais é do que a parte da física que estuda movimento dos corpos. Onde nós vamos focar hoje no que nós chamamos são as leis de Newton, do conhecido famoso físico Isaac Newton, onde ele tem 3 leis bem famosas e muito utilizadas no ramo da física, na sociedade em geral, certo? Seguinte, ó, presta bem atenção aqui, ó. A dinâmica, certa parte da física, que é chamada de dinâmica, ela é a área da física que estuda o que eu já havia adiantado a você, movimento dos corpos. Então, é uma questão até boa de marcar, uma questãozinha. A área da física, que é a dinâmica, ela estuda preferencialmente o quê? Aí tem lá, movimento dos corpos, as forças. Não, estuda justamente movimento dos corpos. Uma perguntinha muito boa para a prova, certo? Por exemplo, na próxima semana eu vou colocar um formuláriozinho de atividades. Isso aqui é uma questãozinha boa e fácil para vocês. Movimento dos corpos e suas causas, ou seja, o que causou aquele movimento. Que na maioria das vezes, quando o corpo se movimenta, é porque tem uma força que está causando aquele movimento, certo? E a parte que mais estuda essa dinâmica são as mais conhecidas, que nós chamamos das 3 leis de Newton, certo? Introduzida por Isaac Newton no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, formada à base da dinâmica, certo? Então, isso aqui foi só uma introduçãozinha. O que é importante você saber? Sempre que eu falar em dinâmica, nada mais é do que o estudo dos movimentos dos corpos e o que ocasionou aquele movimento, certo? Repetindo, essa parte aqui, parte boa de prova. Questãozinha simples de prova. Bem, a primeira lei de Newton, presta bem atenção, todas as leis vai ter assim, ó, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Além de você saber o que é a primeira lei de Newton, geralmente ela tem um outro nome, e é muito importante você saber. Por exemplo, a primeira lei de Newton, ela é também chamada de lei da inércia. Ou, às vezes, ao invés de lei, pode ser que venha princípio. Se você vê primeira lei de Newton, lei da inércia ou princípio da inércia, isso tudo diz respeito à mesma coisa, certo? Nos diz que, presta atenção que isso aqui é a parte mais importante disso daqui, ó. O que é isso aqui, professor? Todas as leis vão ter um enunciado, certo? Cuidado que como é que gosta de cair muito em prova. Eu até botei algumas questões assim. Ele dá o enunciado da lei e diz assim, esse enunciado diz respeito a qual lei de Newton? Aí tem lá, primeira lei, segunda lei, então presta muita atenção nisso. Então, sempre que você falar na primeira lei de Newton ou lei da inércia, é o seguinte, ó. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso. Professor, o que é repouso? Eu acho que você já sabe. Repouso é aquele V0 igual a zero, que é a velocidade inicial. Ou seja, se eu digo que um corpo está em repouso, é porque significa que ele está parado. O que é que essa lei está dizendo, a lei da inércia? Todo corpo tende a permanecer em 2 estados. Ou ele fica no estado de repouso, ou ele fica no estado que nós chamamos de movimento retilíneo e uniforme. Professor, o que é isso? É o movimento que possui, que nós já estudamos, velocidade constante. Ou seja, a velocidade não se altera. Então, o que é que diz esse princípio da inércia? Diz o seguinte, todo corpo tende a permanecer nessas 2 situações. Ou ele está em repouso,
está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, tem uma velocidade constante. Vamos dizer assim, se eu jogar uma bola de boliche e eu tirar atrito, tirar tudo na rua, que nós vamos ver aqui esse exemplo mais na frente, e eu jogar essa bola, eu digo assim, essa bola ela vai com velocidade de 20 metros por segundo. Se não tiver atrito e não tiver nenhum corpo para segurar, nenhuma nada para atrapalhar, essa bola ela não vai parar, não. Ela vai ficar direto rodando. Professor, isso pode ocorrer? Pode, se você tirar o atrito. O que é tirar o atrito? O atrito, às vezes, por exemplo, sujeira. Se você deixar uma sujeirazinha, quando você joga uma bola, tiver muito sujo, essa sujeira vai começar a segurar a bola até que chegar o momento que ela para. Certo? É a mesma coisa. Se eu jogar uma bola, por exemplo, no gramado, para ela rolar no gramado, e eu jogar uma bola de boliche para ela rolar numa superfície completamente lisa, você acha que ela vai andar mais aonde? Na superfície completamente lisa, porque ela está fora de atrito, certo? Então, o que é que diz a lei da inércia? Diz que todo o corpo ele tende a permanecer parado, ou seja, em repouso, ou em velocidade constante, a menos que uma força resultante seja exercida sobre ele. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Se eu pegar esse meu celular, deixar ele parado em cima da mesa aqui, ele vai ficar parado, a não ser que eu chegue e aplique uma força nele, que eu vai empurrar ele. Porque se eu não tiver uma força que não vai empurrar ele, ele vai permanecer parado o tempo todinho. A mesma coisa é se eu pegar, por exemplo, eu até dei o exemplo. Deu o exemplo aqui. Se eu tiver, no caso, ou ele está em repouso, ou ele vai estar assim, ó. No caso de um corpo que já se encontra em movimento, se a força resultante atuante sobre ele for nula, ou seja, se você aplicar uma força sobre ele, mas for zero, ele vai manter o seu movimento na mesma direção e sentido com velocidade constante. Já, no final, eu vou comentar o que é essa direção e sentido de força. No finalzinho eu vou comentar, certo? Mas, propriamente dito, o que é que diz, o que é que você tem que entender pela primeira lei de Newton? Tem duas situações. Se o corpo estiver parado e eu não aplicar nenhuma força nele, ele vai continuar parado. Da mesma forma, se um corpo está se deslocando com velocidade constante, por exemplo, eu pego um carro e eu coloco 40 km por hora e dizer assim, segura o pedal do 40 km e deixa o carro indo. Se não tiver nada para encostar no carro, nada para segurar o carro, ele vai permanecer ali com aquela velocidade, nem aumenta nem diminui, e nem vai parar, não. A não ser que tenha uma parede, a não ser que surja alguma coisa que você vai ter que frear. Quando você freia, nada mais é do que uma força que está exercendo no carro, que está fazendo o carro parar. Mas nessas duas situações, se não tiver uma força exercendo, ele vai permanecer ou parado, ou vai permanecer com aquele movimento retilíneo uniforme, que nada mais é do que o movimento que tem a velocidade constante, certo? Dessa forma, um corpo em movimento só irá parar, ele só vai parar se uma força atuar sobre ele no sentido contrário. Justamente isso. Se eu jogar, por exemplo, o carro vai com 40 km, ele só vai parar se pegar uma força, por exemplo, se o carro está indo para frente, ele só vai parar se tiver uma força que estiver vindo, vamos dizer assim, empurrando ele para trás. Pode até não parar na hora, mas com certeza ele vai andar mais um pouquinho, começa a reduzir, até chegar numa hora que ele para. Por exemplo, quando você joga uma bola de boliche e não é uma superfície lisa, você solta a bola, ela começa a andar, aí ela começa a ficar mais devagar, até chegar o momento que ela vai parar. Professor, por que ela parou se não tinha nada? Tinha o que nós chamamos de atrito. Vocês já devem ter ouvido falar. Atrito é uma força que age sempre no sentido contrário. Por exemplo, se a bola de boliche ela vem para frente, o atrito ela vai agir, vamos dizer, para trás. É sempre no sentido contrário. Professor, cite 3 exemplos clássicos desse princípio da inércia, dessa lei da inércia. Da inércia, certo? Que é a primeira lei de Newton. Decore bem isso. Primeira lei de Newton, lei da inércia e aquele enunciadozinho. 3 exemplos clássicos. Eu acho que vocês já devem ter andado de ônibus, certo? Por exemplo, se você está andando de ônibus, o ônibus está indo lá tranquilo. Vamos dizer que você não... Faça uma pequena suposição, que você não vai fazer isso.
Se você não estiver segurando em nada, se estiver lá na frente, por exemplo, com as mãos assim, normal, parado, e o ônibus está lá, 50 km por hora, entra um carro no meio, o ônibus dá uma freada. Qual é a tendência sua? Se você não está se segurando. Se alguém quiser até falar, vou até colocar aqui, perguntar, ver aqui no chat, ó. Qual é a tendência do seu corpo? Se você está, abrir aqui o chat para olhar se alguém vai comentar alguma coisa. Você está lá na frente do ônibus, certo? Sem se segurar, sem nada. O ônibus está com 50 km por hora. O ônibus dá uma freada. Qual é a tendência que ocorre com você, com o seu corpo? Você acha que é o quê? Ir para frente. Pronto, justamente. João Pedro, foi João Pedro que falou? Foi. Pronto. João Pedro, perfeito, João Pedro. Sua tendência é ir para frente. Esse movimento para frente é justamente o que é ocasionado pela inércia, certo? Se não tivesse essa força, qual é a força? O freio. O freio é uma força, está parando o ônibus. Como se não tivesse essa força, seu corpo ia permanecer com aquela velocidade. Como tem a inércia, o seu corpo, a tendência é você se mover para frente. Esse movimento ele é ocasionado justamente pela primeira lei de Newton, que é pelo princípio da inércia. Outra situação clássica, por exemplo, você vem aqui, cinto de segurança de um carro, certo? Você vai aqui no seu carro com 40 km por hora. Tem uma parede, armaria, tem uma parede, você larga o carro na parede. Se não tivesse o cinto de segurança, o que é que iria ocorrer? Mesmo esquema do ônibus. Você seria talvez até jogado para fora do carro. Como tem o cinto, e essa força que ele joga para fora do carro é justamente a inércia, certo? O cinto de segurança é que vai evitar que você é jogado para fora, certo? Outro exemplo clássico, bola de boliche, que eu já comentei com vocês, né? Esses dois, é assim, o corpo está parado, são as duas situações. Um corpo parado, se não tiver uma força agindo sobre ele, ele vai permanecer parado. Certo? Ah, professor, se meu corpo está dentro e está parado, em relação ao referencial, ele está parado. A bola de boliche, ela está deslizando. Se não tiver atrito, ela vai permanecer ali, meu filho, está deslizando o tempo todinho, se não tiver nenhuma força que vá parar ele, certo? Quando ocorre dessa força não é nula, nós vamos recorrer ao que nós chamamos de segunda lei de Newton. Professor, o que é que diz a segunda lei de Newton? Aí presta atenção agora. Essa lei é a que eu tinha dito a vocês, que é a única que aparece uma formulazinha, certo? A segunda lei de Newton, que ela é chamada, lembra que eu disse, sempre ela vai ter um outro nome. Ela é chamada princípio, presta atenção, fundamental da dinâmica. Olha, não olha assim não, professor, essa lei, então, ela é mais importante, porque é chamada de princípio fundamental. Na verdade, ela não é mais importante. Não existe nenhuma lei mais importante que outra, não. Por que essa lei ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica? Porque ela é a única que aparece uma formulazinha. Um cálculo relativamente simples, certo? Mas tem uma formulazinha. Esse princípio, ele relaciona a força resultante que atua sobre o corpo. Já vou dizer o que é resultante. Resultante porque pode ter mais de uma força, certo? Que atua sobre o corpo e a aceleração que o corpo adquire. A fórmula é essa, ó. Fr, que é força resultante, é igual a massa vezes aceleração, certo? Fr é força resultante. Sempre que eu falar em força resultante, a unidade de medida é esse Nzinho, que é justamente Newton, certo? É a homenagem a Isaac Newton. Uma força, por exemplo, ó, uma força aqui, eu digo que ela vale, ela tem, quando você vê um N, você já sabe que é 1 Newton, certo? Sempre que eu tratar da massa do corpo, a massa, ela é em quilo, e sempre que eu falar na aceleração, você já sabe que é metros por segundo ao quadrado. Alguns pontos importantes que devem ser lembrados. Coloquei 3 aqui pontos que devem ser muito lembrados. A aceleração de um corpo, que um corpo adquire, sempre tem a mesma direção e sentido da força resultante que atua sobre ele. Como assim, professor? Se o corpo está lá parado e eu vou fazer uma força para frente, esse corpo ele vai se movimentar para frente, porque a aceleração ela é justamente para frente, que ela tem o mesmo sentido da força. Se eu tenho aqui um corpo parado e eu empurro ele para cima, aplico uma força para cima,
a aceleração desse corpo ele também é para cima. É o mesmo sentido e direção da força, certo? Já vou explicar o que é essa parte de sentido e direção, certo? Outra coisa, quanto maior a força resultante, maior a aceleração adquirida. Isso é óbvio. Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui que pesa 2 kg, se você aplica uma força relativamente baixa, você percebe que o corpo se movimenta devagar. Se eu pegar esse mesmo corpo e aplicar uma força maior, você concorda que ele vai se mover mais rápido, porque a aceleração é maior. Então, quanto maior a força resultante, maior a aceleração adquirida, certo? E a última observação, para uma mesma força resultante, quanto maior a massa, menor a aceleração. Professor, como assim? Vamos dizer que eu tenho uma massa de um corpo pesando 2 kg. Você vai aplicar uma força, ele se movimenta, certo? Se eu aplicar essa mesma força num corpo pesando 5 kg, você concorda que ele vai se movimentar com mais dificuldade, não é? Por quê? Porque o corpo tem uma massa maior. Então, quanto maior for a massa, menor a aceleração, porque mais devagar é o corpo. O que é muito importante nessa parte da segunda lei de Newton? Mesma coisa. Aprenda segunda lei de Newton, lembre sempre desse outro nome, princípio fundamental na dinâmica. Às vezes pode até perguntar, qual a lei de Newton que é chamada também de princípio fundamental da dinâmica? Você já sabe qual é? Segunda lei de Newton. Sempre que eu falar nessa fórmula, nessa lei, você já sabe que é essa fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. Por exemplo, essas duas questõezinhas bem simples de resolver. Presta atenção. Um corpo de massa 4 quilos, eu tenho aqui, por exemplo, está aqui como se fosse uma superfície, certo? E eu tenho um corpo aqui, certo? Um corpo que possui uma massa de 4 quilos, certo? É submetido a uma força, ou seja, eu vou aplicar uma força aqui nele. Força é uma grandeza vetorial, por isso que você vai ver muito ela sendo representada por vetor. Vetor são essas setinhas, certo? Nós chamamos de vetores, certo? Se desloca, quando eu empurro ela se desloca com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que é que eu quero? Calcule a força que foi submetida a esse corpo. Isso aqui é a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. O que é que diz essa lei? Diz o seguinte, eu tenho uma força resultante é igual a massa vezes aceleração. Professor, o que é força resultante? Por que esse nome resultante? Resultante é porque vai ter situações, a gente vai ver um pouco mais na frente, que pode ser que apareça mais de uma força no corpo. Eu empurro, por exemplo, vamos dizer que eu empurro o corpo para frente, e vem, por exemplo, o João Pedro, que respondeu ali, e vem e empurra o corpo para trás. Como tem duas forças, eu vou ter que calcular a força resultante, que é resultado dessas duas forças, que a gente vai explicar mais na frente. Mas vamos partir dos exemplos mais simples, certo? Eu quero o valor dessa força. Ora, eu dei a massa e dei a aceleração. Tem nem o que fazer. Força é igual massa. Quanto é a massa do corpo? 4 quilos vezes a aceleração. Quanto é a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Ora, 4 vezes 2 é 8. Unidade de medida. Lembra quando eu disse? Unidade de medida de força é sempre somente o N, que representa Newton. Ou seja, o que é que eu digo? Eu digo que a força que deslocou esse corpo, ela vale 8 newtons. Certo? Somente isso nesse primeiro exemplo, professor? Somente isso. Certo? Segundo exemplo, vamos lá. Novamente, uma questão parecida. Um corpo de massa 4 quilos, novamente, fazer uma suposiçãozinha parecida. Eu tenho um corpo que a massa desse corpo, 4 quilos, encontra-se inicialmente em repouso, ou seja, ele encontra-se inicialmente parado. O V0 é zero. E é submetido a uma força cuja intensidade, pode aparecer esse nome intensidade ou módulo, que isso aqui representa valor.
Ou seja, essa força, ela vale quanto? Tem um valor de quanto? 60 newtons. O que é que eu quero? Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Professor, novamente, princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. O que é que diz o princípio fundamental da dinâmica? Diz o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que eu quero é aceleração. Então, força resultante. Quanto é a força resultante aqui? 60. É igual massa. Quanto é a massa? 4 vezes aceleração. Professor, 60 é igual a 4A. O que é que eu faço? Eu quero o valor desse A. Então, esse 4 que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. A igual a 60 dividido por 4. Então, o A é igual a 15. Unidade de medida da aceleração, que eu disse, metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse corpo, que ele se desloca com essa força de 60 newtons, ela tem aceleração valendo 15 metros por segundo ao quadrado. Então, resumindo, nós vimos primeira lei de Newton, característica importante da lei de Newton. Lembre que a lei da inércia, o princípio da inércia, e aquele enunciado. Todo corpo tem duas situações. Ou ele permanece em repouso, parado, ou ele permanece com a velocidade constante. Ou seja, a velocidade não muda, a não ser que tenha uma força agindo contra ele. Isso é princípio da inércia, certo? E a segunda lei é o que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica, que é o quê? Relaciona a força com a aceleração de um determinado corpo, certo? Para finalizar toda essa parte das leis de Newton, vamos ver finalmente o que nós chamamos de terceira lei de Newton. Talvez seja a mais simplesinha que tem, certo? Ao lado da lei da inércia. Vamos dizer assim, se eu posso dizer que tem uma que é mais importante, não tem, mas se eu pudesse falar isso, eu diria que era a segunda lei, certo? Porque ela trata dessa fórmula, então ela é mais falada, vamos dizer assim. A terceira lei de Newton, que também lembra, todas as leis você tem que saber o que é primeira lei, segunda lei e o nome que dá essa lei também. Terceira lei de Newton, ela é chamada de lei da ação e reação. O próprio nome já está dizendo. Pessoal, o que é a lei da ação e reação? O enunciado da lei de Newton, da terceira lei de Newton, é o seguinte, ó. Para toda ação, há sempre uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Professor, o que é isso? Módulo, direção e sentido, que o senhor está falando tanto, que o senhor disse que ia falar. Seguinte, ó, força, eu já disse que são grandezas vetoriais. Professor, o que são vetoriais? Eu até disse, são essas setinhas que a gente representa na situação, isso são chamadas de vetor. Força, ela tem 3 características importantíssimas, certo? É o seguinte, ela tem o módulo. O que é o módulo, professor? Módulo é chamado de intensidade, nada mais é do que o valor da força. Se eu disser assim, e a força ela tem 10 newton. Esse newton posso dizer que é o valor, é o módulo ou até a intensidade da força. Quer dizer assim, uma determinada força ela tem uma intensidade de 10 newton, ela tem um valor de 10 newton, certo? Quando eu falo direção da força, tem 3 possibilidades de direção, certo? Direção, ou ela é horizontal, que é horizontal, professor, é deitado. Por exemplo, meu celular está aqui, ó, apoiado na mesa. Se eu empurrar para frente, isso aqui, a direção dela é horizontal. Se eu empurrar para trás, a direção dela é horizontal, certo? Ou ela é vertical. O que é vertical? Meu celular está aqui e eu empurro ele para cima. Isso aqui é vertical. Meu celular está aqui, eu empurro ele para baixo. Isso aqui, a direção é vertical. Ou até também a direção ela pode ser diagonal. Diagonal, o próprio nome está dizendo, é uma diagonal, certo? Horizontal, vertical, diagonal, certo? Isso é direção. Professor, o que é sentido? Eu disse que eu empurro para frente, horizontal, para trás, horizontal. Isso, direção. Sentido, certo? Tem 4 tipos de sentido.
ou o corpo se movimenta no sentido para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Muitas vezes é onde ocorre uma confusãozinha entre a direção e o sentido, certo? Sempre que eu falar direção, pessoal, horizontal, vertical ou diagonal. Sempre que eu falar sentido, direita, esquerda, ou então para cima ou para baixo, certo? Grande importância... Ó, aqui, até um errinho aqui na escrita. Deixa eu só ajeitar aqui. Newton. Ó, então é o seguinte, e essa observação importantíssima. Sempre que eu falar na terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ela é aplicada em corpos diferentes. Professor, como assim? Se eu tenho uma porta, vamos dizer assim, pode ter certeza, vai parecer estranho, mas se eu pego, tem uma pessoa aqui, e essa pessoa dá um murro na porta, você pode ter certeza que a porta, ela vai dar também a mesma força em você. Também, de mesmo modo, por que você não vai notar? Porque a força ela tem o mesmo módulo, a mesma direção, ou seja, se você aplica a força na horizontal, na porta, a porta aplica também uma força horizontal em você, mas no sentido contrário. Ó, por isso que eu estou dizendo que é mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário. O exemplo mais clássico desse exemplo, ó, esse aqui é um dos exemplos mais clássicos. Se eu tenho um martelo, certo? E eu estou batendo num prego, pode ter certeza, esse martelo, ele exerce, vamos dizer aqui, uma força, essa parte azul, esse vetor azul, ele exerce uma força sobre o prego, isso é a ação, e o prego exerce uma força sobre ele, de mesmo modo, mesma direção, só que sentido oposto, que é essa parte de vermelho, que é o que nós chamamos de reação. Por isso que ela é chamada de força de ação e reação. Para a gente finalizar essa parte, bem rapidinho, esses 4 exercícios bem teóricos para a gente revisar e a gente fixar isso aqui. Ó. Presta bem atenção, como é tranquilo. Ó, qual lei de Newton possui o enunciado abaixo? Todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento. Ó, eu vou perguntar e eu vou lá para o chat para ver vocês respondendo, certo? Todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso, ou seja, parado, certo? Ou com movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade é constante. A menos que uma força resultante não nula seja exercida contra ele. Eu quero saber qual é a lei de Newton que eu estou falando. Primeira lei de Newton, que é a inércia. Segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Ou até a quarta lei de Newton, que a gente sabe que nem existe, né? Para vocês, é qual a opção correta aí? Pode colocar no chat ou ligar o microfone e falar. Francisco Ariel, primeira lei, eu acho. Antônia Diana, primeira lei de Newton. Mais alguém acha mais? Alguém acha que é outra? Alguém discorda? O que é que vocês acham? Está acabando a aula, podem participar. Laura Vitória, acho que é a terceira. Pronto, acho que é a terceira. Mais alguém tem alguma opinião? Primeiro, parabéns aos 3 que interagiram, que participaram, certo? E lembre-se, acertando ou errando, é muito importante que você participe. Israel, primeira, pronto, obrigado por participar, Israel. Não importa se acertar ou errar. Acertar ou errar é o de menos. E muitas vezes, quando se erra, aprende, entende bem direitinho por que errou, certo? Professor, esse enunciado aqui, ele diz respeito a qual lei? Primeira, segunda ou terceira? Acho que a dúvida, obviamente, dá para perceber que fica entre a primeira e a terceira, certo? A resposta correta é a primeira lei de Newton, que é a lei ou princípio da inércia. Professor, o que é que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é aquela que diz da ação e da reação, que é aquela que quando você aplica a ação no corpo,
esse corpo vai aplicar uma ação em você de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Isso é a terceira lei de Newton, certo? Mas parabéns pela participação. Segunda questão. Qual é a lei de Newton que possui o seguinte enunciado? Relaciona força resultante que atua sobre o corpo e aceleração que ele adquire. Mesmas opções. Primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Ou a quarta lei de Newton. Acho que essa aqui é mais tranquila, né? Qual seria a opção que vocês marcariam? Antônia, segunda lei. Show, Antônia. Mais alguém tem alguma opção? Pedro Lucas, segunda lei. Francisco Ariel, segunda. Show. João Pedro, segunda. Pronto, essa está sendo mais unânime, né? Acho que essa era mais tranquila, né? Mais alguém tem alguma participação? Pronto. Obrigado pela participação mais uma vez. Parabéns a todos, certo? Israel, segunda lei. Pronto, essa daqui, como eu imaginei, era mais unânime, certo? Professor, essa lei é justamente a segunda lei de Newton, certo? Que é o princípio fundamental da dinâmica. Que essa daqui é aquela lei da força resultante. Qual é a fórmula? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Apareceu o nome força resultante, certo? Com aceleração, você já sabe que está falando da segunda lei de Newton, certo? Alternativa correta. Isso, e presta atenção. Às vezes pode ser que não tenha segunda lei de Newton. Pode ser que venha simplesmente, princípio fundamental da dinâmica. Pode ser que apareça até assim. Por isso que eu peço para você saber o quê? Primeira lei, qual é o outro nome? Certo? E o seu enunciado, a sua definição. Últimas duas questões para a gente terminar a aula, pessoal. Essa terceira. Qual lei de Newton possui o enunciado abaixo? Para toda ação, há sempre uma reação. Está dando toque. Ação e reação. De mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Qual é a lei que eu estou falando aqui, pessoal? A terceira lei. Terceira lei de Newton. Perfeito. Perfeito, perfeito. Terceira lei, terceira. Essa aqui está mais unânime. Pronto, acho que já estão pegando direitinho. Então, terceira lei de Newton é aquela que diz que é a lei da ação, e está até aqui, ação e reação. Lembra? Para toda força que você exerce numa parede, por exemplo, se você dá por mais estranho que seja, se você pegar um doido e der um murro na parede, essa parede é como se ela também estivesse dando um murro em você. É a mesmo módulo, a mesma direção. Por que é sentido contrário? Porque você dá na parede e a parede ela dá em você. Vamos dizer, você dá na direita e ela dá para esquerda. Mas tudo é na direção horizontal, certo? Só que uma é para o sentido e a outra é para o outro. Então, aqui, a alternativa correta é... Peraí. Alternativa correta, terceira lei de Newton, que é o princípio, que é a lei da ação e reação. Aprenda sempre esse outro nome. Eu coloquei esse nome aqui do lado, mas pode ser que apareça só esse, ou só lei da inércia, por isso que eu estou pedindo para você aprender também esse outro nome. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, certo? E eu liberar vocês do Meet, seguinte, presta atenção, esse aqui é um exemplozinho, exemplo que eu já dei para vocês, certo? Em uma situação de um passageiro em um ônibus em movimento, ao sofrer uma freada brusca, o corpo tende a ficar em movimento através de qual força? Ou seja, o que eu comentei, né? Se o ônibus, você está lá dentro do ônibus dá uma freada, o ônibus para. Se você estiver solto, seu corpo tende a ficar em movimento, vai tentar continuar no movimento, naquela velocidade constante. Qual é a lei de Newton? Qual é a força que está agindo nessa situação? Quem lembra? Ação e reação, inércia, princípio fundamental da dinâmica, ou não existe essa força? Qual é a opinião de vocês? Para a gente encerrar. Amo dar murro na parede, Pedro Gabriel. Vamos amar coisa melhor. Antônia Diana, princípio da inércia. Pedro acha que é o item A. Qual é o item A? Ação e reação. Certo. Laura, acho que a ação e reação está bem dividida. 2 acham que é a inércia
E o Pedro e a Laura estão achando que é ação e reação. Mais alguém acha algo? Francisco, Ariel, Inécia, Laura. Ah, ação e reação, certo? Eu tinha entendido. Foi o corretor, né? Por enquanto, 3 estão achando que é a inércia, 2 estão achando que é ação e reação. Mais alguém quer opinar algo? Inércia, vamos dizer assim, 4-2, está indo mais para inércia. Certo? Deixa eu ligar só o carregador aqui bem rapidinho, pessoal. Está descarregando. Pronto, para a gente concluir a nossa aula. Certo? Iris Lane, inércia. Evelyn, inércia está tendo mais inércia, certo? Geralmente, quando envolve esse tipo de situação, a dúvida, muitas vezes, é entre inércia e ação e reação, certo? Professor, esse exemplo é aquele exemplo que eu disse que é o exemplo clássico, ó. Primeira lei de Newton, exemplo, ó, passageiro dentro do ônibus, ó. Eu até dei a situação. Primeira lei de Newton é a inércia, certo? O corpo, se ele está em velocidade constante, por exemplo, se você está dentro do ônibus com velocidade de 50, é que diz o princípio da inércia. Se não houver uma força, o corpo vai tender a permanecer com a mesma velocidade. Mesmo o ônibus freando, seu corpo vai tender a continuar se movimentando. Isso aqui é justamente o que nós chamamos do princípio da inércia, que diz respeito, que é a primeira lei de Newton. Ah, professor, e ação e reação, que é a terceira lei? Ação e reação é aquela lei que quando você age no corpo, o corpo age em você. São 2 corpos diferentes. Essas forças são sempre aplicadas em corpos diferentes. Se eu dou um murro na parede, a parede ela vai dar uma força em mim. A parede não vai dar um murro em mim, não, né? Mas a parede age sobre mim. Se você pega um martelo e o martelo bate no prego, a força está sendo aplicada no prego. O prego vai agir uma força no martelo, a força é no martelo. São aplicadas em corpos diferentes. Isso é o que diz a lei da ação e reação, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar aqui a gravação. Ela já vai